Continuando aqui com nossa espécie aí de revisão, né, pelo menos para alguns da mecânica, vamos continuar falando agora sobre energia potencial. Nós vimos que se eu tiver um sistema sob a ação de forças conservativas, eu posso associar a esta força uma energia potencial. E nós veremos que esta energia potencial está relacionada com a força por meio do gradiente, que a gente acabou de aprender um pouco sobre. Então vamos lá. Então, nós vimos que uma forma similar do teorema do trabalho e energia cinética, agora envolvendo o trabalho e a energia potencial, se relaciona da seguinte forma. Nós vimos que o trabalho, né, para levar uma partícula de um ponto A até o ponto B, né, realizado por uma força conservativa, isto que é igual a menos a variação da energia potencial. Tá? É isso que nós vimos agora há pouco. Então, nós sabemos que este trabalho, né, AB, ele é a integral, né, que vai desde RA, né, até o nosso RB, que são as posições em questão, tá? De F escalar dl. Bem, combinando essas duas equações aqui, a equação azul com a equação preta, este ΔU, por sua vez, seria então a diferença, né, do potencial na posição B, né, e a posição A. Então isso aqui vai ser UU de RB menos o U de RA. Ou seja, isso aqui representa a variação da energia potencial. Então, eu posso escrever aqui, né, logo, combinando essas coisas, né, vamos lembrar que o trabalho aqui tem menos, né, a variação. Então, eu vou ter aqui, ó, U de RB menos U de RA é igual a menos essa integral, menos a integral de RA até RB de F escalar dl. Notemos o seguinte, esta expressão que nós temos em mãos, ela nos diz que o que importa é a diferença das energias potenciais, é a diferença de energia. O que isso quer dizer? Vamos trazer ali para, por exemplo, para a energia potencial gravitacional, que é a energia acumulada por um corpo quando ele está no campo gravitacional. Suponhamos que eu posso medir o meu valor inicial da energia escolhendo, por exemplo, o chão, o piso, tá? Mas por que eu não poderia, por exemplo, escolher na altura da cadeira no qual estou sentado? Ou de uma mesa? O que eu quero dizer é que o ponto de referência ele é arbitrário, tá? De modo que eu posso chamar esse RA aqui, por exemplo, de um R0, que vai ser meu ponto de referência, tá? E vou chamar isso aqui de um R genérico. Um R qualquer. Assim, eu posso dizer que o U no ponto R0 pode ser o meu ponto de referência arbitrário. E eu vou escolher, se é arbitrário, eu escolho o valor 0.
não é isso? Então, por fim, eu posso dizer então que a minha energia potencial num determinado ponto genérico aí, né, R, vai ser menos a integral, né, que vai de R0 até R, de F escalar dl. Bem tranquilo, né? Assim eu defino que a escolha do R0, do meu ponto de energia inicial, por exemplo, é arbitrário e eu defini como zero. Tá? Então vamos guardar essa expressão aqui. Vamos lá, vamos obter a relação entre a força, né, e energia potencial. Olha só, eu tenho aqui uma força agindo sobre uma determinada partícula, né, provocando nela um deslocamento infinitesimal dl. Tá? Tanto o vetor força quanto o vetor deslocamento dl podem ser expressos em termos das suas componentes cartesianas, como mostra essas nossas expressões aqui, né? A força em termos das suas componentes x, y, z e também o deslocamento em termos das suas componentes x, y, z. Nada demais. Para que eu possa calcular o trabalho infinitesimal realizado aí por essa força, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, o trabalho infinitesimal, ele não é nada mais do que dw, né? Ou seja, uma porção do trabalho, que é igual a F escalar dl. Certo? Como diz a definição, se eu quiser o trabalho total, basta eu fazer a integral num determinado caminho. Tá? Agora, eu vou escrever aqui, abro esse produto escalar. O produto escalar da força pelo deslocamento, né, é bem simples. Né? Vai ficar o seguinte, ó, o meu dw, eu trabalho infinitesimal, quando eu faço produto vetorial ou escalar, eu simplesmente vou ter as componentes, né? X com x, y com y, z com z, né? Aqui, perdão, eu usei i, né? É o costume, aqui eu chamar de x, né? X chapéu. Então isso aqui vai ficar fx vezes dx mais fy vezes dy mais fz vezes dz, onde eu não tenho os termos cruzados, né, porque essas componentes são ortogonais, né, x e y, x e z, né, elas são todas, então não tem termos cruzados, fica assim. É claro, né, vale lembrar que isto aqui se relaciona, né, que esse trabalho infinitesimal se relaciona com a energia da seguinte maneira, né? Em que dw, vamos lembrar bem, é menos du, né? Certo? Menos, ou seja, menos o infinitesimal da energia potencial, tá? Isso é o trabalho infinitesimal. Isso vale para uma força conservativa, como a gente está considerando. Agora, por outro lado, quem é esse du, né? Então, por outro lado, tá? Eu vou fazer o seguinte. Nós vimos, né, quando a gente estava trabalhando com o gradiente, que uma diferencial de uma função, né? Ela é o quê, né? Ela é a derivada parcial dessa função em relação a x, certo?
dx mais a derivada em relação a y dy mais a derivada parcial em relação a z dz. Certo? Isso é a minha diferencial de u. Ora, mas eu vejo que o meu du é o meu dw com sinal trocado. Então, vai ser, eu posso escrever isso da seguinte forma, ó. Colocar aqui com a mesma letra. Isso aqui vai ser, ó, isso aqui é o menos dw, né? E o menos dw é o que? É menos fx dx menos fy dy, né? Menos a componente z vezes dz. Olha só, então eu comparando aqui termo a termo, eu vejo que, ó, se eu comparar aqui os termos que eu vou colocar aqui em laranja com esses aqui, ó, opa, né? Eu consigo perceber que existe aqui a seguinte relação entre estes caras, ó. Que eu tenho aqui, ó, que o fx, a componente x da força, é menos a derivada parcial de u em relação a x, né? A componente y da força é menos a derivada parcial da energia em relação a y, né? E, por fim, que a componente z da força é menos a derivada parcial de u em relação a z, né? Vamos apagar isso aqui que ficou meio feio, né? Fazer uma chave só. Olha só, olha aí. Então, se eu agora substituir isso aqui na força, né, eu vou ter o seguinte, ó, que o meu vetor força, né, eu vou substituir as componentes aqui nesta expressão, né, vai ser, eu posso ser escrito o seguinte, ó, menos du dx na direção x menos du dy na direção y menos du dz na direção z. Ora, mas vamos lá. Eu posso colocar os u's aqui em evidência, né? Eu vou colocar o u em evidência e olha só como é que fica isso aqui, ó. Vou colocar aqui menos, abre parêntese, esses operadores, ó. Du dx, opa, né? ddx na direção x mais ddy na direção y mais dz na direção z, né? E aqui, é claro, eu tenho o meu u, né, que eu coloquei aqui em evidência. Ou seja, isso aqui tudo aplicando em u. Mas se eu lembrar bem, olha que legal. Este camarada aqui, ó, é o gradiente, né, aquele operador, o nabla. Ele é aquele operador diferencial nabla. Daí, então, eu concluo, né, por fim,
que a força pode ser escrita em termos de menos o gradiente da energia potencial. Este resultado confirma tudo que estávamos falando antes, né? Ou seja, se eu tenho uma força conservativa, né, eu posso associar esta força a um gradiente de uma energia. Tá? Isso é fundamental, né, para os próximos passos para compreender a relação do campo elétrico, por exemplo, né, ou da força elétrica, né, com seus respectivos gradientes da energia e do potencial elétrico, como nós veremos um pouco mais à frente. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Fiz com bastante detalhe, né? Para mesmo que você não tenha feito um curso, né, de cálculo 2, né, que envolve esses operadores, você consiga ter uma ideia, pelo menos operacional, tá, de como fazê-lo. E só para trazer dentro de um contexto que é bem familiar, acho que a muitos de vocês, pensa bem, ó, aqui nós dizemos que a força é menos, né, o gradiente da energia. O que isso quer dizer, né? Olha só, suponhamos que a força seja a força-peso, a força da gravidade, que atrai os corpos, né, para o centro da Terra. Né? O que isso quer dizer? Ele diz que ele tem sentido oposto, né, ao crescimento da energia. Sim, né? Porque quando você eleva os corpos para cima, a energia deles gravitacional aumenta, a energia potencial gravitacional aumenta, né? Ou seja, então por isso que a força gravitacional, a força-peso, aponta para o centro da Terra, enquanto o gradiente da energia aponta para cima. Tá? Então é uma maneira de você entender mais um exemplo aí sobre o gradiente. Vamos apresentar agora, então, um conceito que vem ser uma força central. O que são essas forças centrais? Ora, vamos lá. Eu vou chamar uma força de central, tá? Caso ela possa ser escrita da seguinte forma, tá? Ou seja uma força F, né? Possa ser escrita como o seu módulo, em que este módulo, ou seja, só depende, né, da posição R e não o módulo da posição e não o vetor em si, né, vezes a direção desse versor R, que aponta na direção da força. Ora, isso aqui, gente, não é nada mais do que uma representação muito familiar que vocês conhecem, que é, por exemplo, a lei de Coulomb. Um exemplo disso aqui, então, um exemplo é a própria lei de Coulomb. Ora, a lei de Coulomb você conhece muito bem. Ela pode ser escrita como, né, esse vetor força entre duas cargas, né, ele pode ser simplesmente escrito como K, Q vezes Q', que são as duas cargas, dividido pela distância ao quadrado, na direção R chapéu, que é a direção da linha que liga essas duas cargas. Olha só, tem a mesma forma, né? Ou seja, então a força coulombiana, ela é uma força central. Entendido isso, eu posso escrever agora isso em termos de uma figura, né? Representar em termos de uma figura para ficar mais fácil. Tá? Vou colocar aqui, ó. Tá? Ora, nessa figura aqui, então, que a gente já apresentou algumas vezes, nós temos, então, neste ponto aqui, ó, este vetor R, tá? E a força F, né, azul, está na mesma direção, certo? De modo, então, que eu posso dizer que isto é uma força central, porque eu posso escrever F
como sendo o seu módulo, tá? Em termos deste vetor R, no caso do módulo desse vetor R, vezes um versor R chapéu, que é um versor que aponta na direção de R. Tá? É bem tranquilo isso aqui, né? Outro exemplo de uma força desse tipo, força central, é a força gravitacional também. Tá? Então, vamos lá. Vamos olhar em termos do trabalho. O trabalho infinitesimal, então, ó, realizado por essa força central F, aqui ao longo deste caminho C, para levar uma partícula de um ponto A até um ponto B, né? Por exemplo, posso escrever aqui, ó, trabalho infinitesimal, a gente já viu, é F escalar dr, não é isso? Ora, eu posso escrever isso em termos do ângulo que o dl forma com a força F, né? Então, só escrever o produto escalar. Módulo da força, módulo de dl, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, cosseno de θ. Mas olha pela figura aqui. Eu percebo que este termo aqui, ó, vamos circular aqui, ó, que dl cosseno θ é a projeção do vetor dl sobre a direção, né, da força, que eu vou chamar aqui, ó, de dr. Então, pela nossa figurinha, isso aqui é o nosso dr, certo? No caso aqui, é o módulo desse vetor dr. Então, eu posso escrever o nosso trabalho infinitesimal como sendo f dr. Tá? Em que agora note, f só depende aí, né, do módulo do vetor r, e dr é justamente um deslocamento infinitesimal na direção deste vetor r. Tá? Então, calculando o trabalho total, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que integrar, né? Então, integrando essa expressão, o trabalho para levar agora a partícula do ponto A até o ponto B, isso será a integral, né, de RA até RB, eu estou considerando aqui os vetores, né, F escalar dl. É isso que eu tenho que fazer, né? Mas se eu agora eu vou substituir. O F escalar dl me deu F dr, né? Então isso aqui vai ficar, o trabalho de A até B vai ser a integral de F dr. Mas agora, olha que interessante. Isto aqui indica que os meus limites de integração não dependem mais dos vetores RA e RB, mas dos seus módulos, né? Então, vai ficar RA e RB, ó, sem os vetores. O que isso quer dizer, né? Que essa integral não depende do caminho, né? Isso aqui, então, ó, não depende do caminho. Ora, mas aí você já sabe o que é que não depende do caminho, né? Olha, não depende do caminho somente das distâncias aqui RA, né, e RB, né? Então, uma força central, ela é conservativa, né? Então, isso quer dizer para nós, né, uma força central é conservativa. Opa, passei da conta aqui, né? Ela é conservativa.
Então, se ela é conservativa, né, eu da mesma forma, né, posso associar, né, esta força a uma energia potencial, né? Então eu vou dizer que U de RB menos U de RA é igual a menos a integral de RA até RB de F dr, né? É isso aí, né? Eu, da mesma forma que fiz antes, eu posso escolher este valor aqui, né, como sendo um referencial, né, o de RA, né, ele é arbitrário. Eu posso dizer que isso aqui é zero. Tá? Eu vou escolher um valor de RA para o qual a energia potencial é zero. E por fim eu vou ter aquele resultado que eu já tinha chegado da energia potencial. Então, o U de um R genérico, né, é menos a integral de RA até RB de F dr, né? Ou, em outras palavras, eu posso dizer que F, tá, de uma força central, né, é menos o gradiente de U de R. Tá? Então, com isso aqui, eu só completo, né, aquilo que eu já sabia, só que agora tendo a característica importante que facilita muito os cálculos de uma força central. Então, a princípio por aqui, eu dou por encerrado, né, pelo menos por hora, as nossas revisões aí sobre mecânica, tá? Agora nós vamos voltar todo esse conhecimento que a gente obteve aqui da mecânica e aplicá-lo agora à eletrostática para estudar agora o potencial elétrico e a energia potencial elétrica, certo?